Boa noite, meus queridos e amados irmãos que nos acompanham aí em suas casas. É uma alegria tê-los conosco mais uma vez falando sobre princípios de interpretação bíblica. Eu sou o pastor Wilson Lima e ao meu lado aqui está o seminarista Vinícius Koralensky. E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Graças a Deus, né? Vinícius aí hoje com a sua jaqueta do exército, com esse frio aqui, só um bom soldado para enfrentar, né, Vini? É isso aí. É isso aí. Meus irmãos, é uma alegria tê-los aqui conosco. Lembrando que já deixa o seu like, tá? Eu já vi vários comentários aqui, já quero responder os irmãos, porque é muito legal quando a gente vê os irmãos interagindo e tem surpresa aqui nos nossos chats. Mas antes de saudá-los, vamos buscar a Deus em oração. E aí o Vini vai ler o comentário de cada um de vocês aqui e nós adentraremos então no nosso tema de hoje, ok? Ora por nós então, Vini, nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra chegou a nós, em nossa língua, e nós podemos lê-la, nós podemos desfrutar, ó Deus, da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que não pode falhar. Amém. Ajuda-nos, Pai, a ler da forma correta, a saber, ó Deus, respeitar a leitura, os pontos e a entender o que cada gênero literário significa, Deus. Amém. Abençoa o nosso estudo, abençoa o pastor Leandro que está conduzindo, abençoa a minha vida auxiliando e a vida do nosso irmão Mateus que está na transmissão. Amém. Nós oramos assim, pedindo ao Senhor e agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vinícius, quem que já está conosco aí nos comentários? Se destaca aí os irmãos que tiveram aí o ânimo de mandar um superchat, é isso mesmo, Vini? Olha. Fala aí pra gente aí. Aqui nós temos o seu Winston, Sim. o Heraldo Jovem, a Rose Cavalheiro, o Vanusa Santos, o Gabriel Freitas, Michele Rocha, Sim. Carmelita Cunha, Legal. Milena Santana Costa, Regina Novaes, Sim. o presbítero Márcio Custódio. Uhum. Nós temos também aqui o irmão Nelson Shima, o Bênção. irmão Clóvis, Legal. Marília Varela, Ivanete Albuquerque, Luciana Domingues, Juliana Gil, Sim. Ronaldo Crucius, Mara Machado, presbítero Irapuã Pereira, Paulo Rocha, Rose Cavalheiro já foi, né? Uhum. A Isabela Gonçalves de Lima, Um abraço aí pra minha esposa. o Felipe Lima, Ana Cristina Salles, Lúcia Benites, Gilmar Domingues, Carlos Augusto Medeiros, Henrique Nogueira, Conceição Ramos, Jaqueline Aico, Ayrton Castro e o Isaac Washington, por enquanto. Ô, maravilha. Destacar aqui a irmã Maura Machado, que mandou pra nós aqui um superchat de R$2. Olha Irmã, Deus abençoe. Amém. A igreja, o estúdio de produções da igreja agradece. Se Deus tocar no seu coração e você quiser mandar 50 centavos, R$1 que seja, para contribuir no nosso cenário aqui, na compra de equipamentos, tá? É algo voluntário, a gente não vai forçar ninguém aqui, mas interessante aqui que a irmã mandou para nós aqui. E que alegria, né, Vini? Várias pessoas aí já apontando pela graça de Deus. Alegria. E, irmãos, vamos lá então, sem mais delongas, para o nosso tema. Os irmãos podem ver na tela aí que o nosso tema de hoje é como ler a Bíblia do jeito certo. Como ler a Bíblia do jeito certo. Vinícius, será que tem uma forma de ler a Bíblia de maneira... Será que tem uma maneira de ler a Bíblia errada? O que você tem a dizer para nós sobre isso? Será que as pessoas podem se equivocar ao ler a Bíblia? Eu acredito que sim, né? Nós temos aí ao longo da história da igreja homens que foram bem intencionados, né, na sua leitura bíblica, mas que erraram, chegaram a conclusões erradas do texto, né? Sim, sim. E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Com Porque certeza. corre-se o risco de buscar o que nós queremos ouvir, Sim, que sim. agrada o nosso coração e não o que o texto está dizendo a nós, né? Olha só, Vinícius, agora você foi cirúrgico, meu irmão, foi cirúrgico. Por quê? Irmãos, muitas pessoas, elas
vão até a Bíblia com alguns preconceitos e ideias que elas querem ter ou coisas que elas querem ouvir. É lógico que quando nós estudamos os princípios de interpretação bíblica, nós abordamos vários pontos, falamos sobre a inspiração das Escrituras, falamos sobre a unidade do sentido das Escrituras, essa foi a nossa terceira aula. Também falamos sobre a Bíblia como uma unidade, falamos sobre alguns também, algumas figuras de linguagem, alguns estilos literários hebraicos, como o paralelismo e entre outros. E também vimos a chave da interpretação, que é o contexto. Vários desses pontos nós citamos, explicamos, inclusive, se nesta aula você fizer alguma pergunta que nós já respondemos em outra aula, eu vou convidar você de maneira educada, é lógico, que você volte nas nossas aulas para que nós não percamos tempo aqui, mas hoje nós entraremos em algo que parece simples, tá? Parece algo para criança, por assim dizer, mas que é muito importante e crucial quando você vai ler a Bíblia. E isso define de maneira clara o jeito certo, o jeito correto de ler a palavra de Deus. São princípios básicos, simples, mas que nortearão você na sua leitura bíblica. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com o jeito certo de ler a Bíblia? Muitos de nós, quando abrimos a palavra de Deus, muitos não, né? Vários crentes, na verdade, quando abrem a palavra de Deus, eles acham que tudo que está aqui impresso é inspirado por Deus. Cada título, cada coisa, cada número, será que é assim mesmo? Tá? Eu quero deixar isso mais claro para os irmãos nesse estudo de hoje. Por onde começar? Qual porção certa da Bíblia eu devo focar? Como saber se a estrutura proposta pela sociedade bíblica é boa, está correta ou não? Qual versão da Escritura, da Bíblia, eu uso para minha leitura? Eu quero explanar isso de maneira clara. É lógico, eu não consigo exaurir isso aqui numa aula, nós não conseguimos, né, Vini, exaurir isso numa aula, mas eu quero dar um norte para os irmãos, do jeito certo de lermos a Escritura. Para isso, Vinícius, a gente tem que entender a estrutura da Bíblia. Não é isso mesmo? Nós precisamos entender a estrutura da Bíblia. A Bíblia, ela é estruturada. Só que antes de você ler a Bíblia, é lógico, você vai considerar tudo que nós já estudamos nas outras aulas, tá bom? Aqui eu vou adentrar de maneira mais prática, não que as outras aulas não tenham sido práticas, mas eu vou adentrar de maneira ainda mais prática. É como se você, nesse exato momento, estivesse abrindo a Bíblia. E eu convido, Vini, falo até para os irmãos aí, o Vini trouxe a Bíblia dele ali, eu estou com a minha aqui, tá bom? Eu preciso que você, nesse exato momento, deixe a sua Bíblia do seu lado, e conforme nós formos estudando aqui, você abra a palavra de Deus para você ir entendendo o que eu quero dizer. Então, o primeiro passo é você entender a estrutura da Bíblia, tá? E por que eu estou falando aqui sobre estrutura? Porque eu quero, irmãos, que vocês evitem, assim como nós já falamos em outras aulas, evitem usar termos como divisão ou separação, pois a Bíblia é uma unidade. Nós vimos, acho que na terceira aula ou segunda aula, o sentido único da Bíblia ou a unidade da Bíblia. É lógico que não é pecado você falar assim, essa divisão aqui da Bíblia, ou esta seção nós estamos estudando. Não é pecado você dizer isso. Mas, em certo sentido, é bom você evitar, ou quando você usar, você entender que a Bíblia não pode ser dividida. Ela é
uma unidade, né, Vini? Sim. Se nós dividimos a Bíblia, a gente vai dar importância demais para algo, né? Nós não daremos o mesmo peso à Escritura. E olha como a confissão de fé coloca isso de maneira clara. O nosso produtor aí, agradecer a ele já, o diácono Mateus Rocha, né? Vai projetar para vocês aí. Vini, o que a confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, parágrafo 2, diz sobre a unidade da Escritura? Dê pra gente. Diz assim, ó. Sob o nome de Escritura ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Sim. Então vejam o que a confissão de fé diz. Sob o nome de Escritura ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, eu separei só essa seção, mas a confissão de fé de Westminster traz para a gente de maneira clara que a Bíblia ela é uma unidade. Antigo e Novo, um só. Então, eu procurarei evitar usar aqui as palavras como divisão, seções, tá? De propósito. Não que seja pecado falar assim, mas se você usar, entenda que a Bíblia ela é uma unidade, ela não pode ser dividida. Mas se você vai ler a Bíblia, você tem que entender a estrutura dela, que ela é organizada como uma estrutura, tá bom? E quais são essas estruturas básicas? Aqui eu estou tratando de estruturas básicas, tá, Vini? Primeira estrutura básica, Vini, lê para nós aí. Antigo e Novo Testamento são Isso. inspirados por Deus. Exato. A primeira estrutura básica da palavra de Deus, você tem a Bíblia em mãos, você vai ler, você tem que considerar isso. Ah, pastor, mas isso é muito óbvio, pastor, tá muito fácil, parece coisa de criança. Calma, porque a gente tem que entender os fundamentos para depois nós caminharmos ainda mais de maneira profunda. E também tenha paciência, porque tem irmãos, né, Vini, que tá chegando agora na igreja, Sim. que às vezes não tem a mesma compreensão que você tem, ok? Então, a primeira estrutura é Antigo e Novo Testamento. Essa é a primeira estrutura, tá? Da Bíblia. Segunda estrutura, Vini, que nós vemos na palavra. Nós temos os livros, né? Os livros, tá? Ah, vale a pena destacar. Eu coloquei aí, Antigo e Novo Testamento são inspirados por Deus. Por quê? Porque toda essa coletânea de livros, os 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, todos esses livros e essa divisão, eu já usei a palavra que não queria ter usado, mas tudo bem, entenda que a Bíblia não pode ser dividida. Mas essa estrutura de Antigo e Novo Testamento é inspirado por Deus. Sim. O próprio Jesus disse, né? Esse é o cálice da nova aliança. Não que seja novo em si, algo novo no sentido de inédito, não. É uma reestruturação, é colocar de pé novamente a aliança antiga que foi quebrada pelos israelitas do Antigo Testamento, que Jesus restaurou. Mas essa estrutura, Vinícius, é algo que Deus colocou, Deus estabeleceu. Mas, lembrando que é uma unidade. Sem o Antigo, tem como entender o Novo, Vini? Não tem. E sem o Novo, tem como entender o Antigo? Também não. Também não, uma unidade. Lembrando que a gente já viu. Segunda divisão que o Vini colocou aí são os livros, tá? E por que a partir daqui, então, eu não coloquei à frente que são inspirados por Deus? Porque os livros que nós vemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, todos eles são inspirados, mas o nome em si dado a eles não são inspirados, por assim dizer. Por quê? Porque a tradução que nós temos de alguns livros pro português, às vezes não é equivalente pro hebraico, não é isso, Vini? É verdade. Você lembra de algum exemplo aí, Vini, de algum livro aí, para citar pra gente? O livro Números, né, por exemplo, o título hebraico é No Deserto. Olha né? só. E aí a tradução grega colocou números por causa dos levantamentos de censo, né, do povo de Israel.
Mas o título na Bíblia hebraica é No Deserto, porque é o período que o povo estava no deserto, né? E o livro começa, né, no deserto. No deserto. Então, estão entendendo, irmãos? Então, o título que você tem, quando você abre a sua Bíblia, dos livros, tá? Nem todos são equivalentes ao original hebraico ou grego, tá bom? Por exemplo, Gênesis, se eu não me engano, Vini me corrija se eu estiver errado, Gênesis está correto, porque Gênesis é Bereshit, né? Isso. Que no hebraico é no princípio, princípio. e Gênesis significa no início. Então, a partir daqui, a partir do ponto 2, não são títulos inspirados, então você tem que ter, não que seja errado você falar os títulos, mas saiba que tem um ponto aí para você estudar, para você perguntar para nós, pastores, seminaristas, tá? Se você vai estudar um livro, você pergunta, seminarista, o título aqui do livro de Números é esse mesmo? Qual que é o título? Geralmente, nos livros hebraicos, ou eles colocavam algo relacionado ao assunto, ou o início, né? O início do livro era o título do livro, geralmente, tá? Terceira estrutura, divisão não, estrutura que a Bíblia carrega, Vini? Capítulos, né, que são os números grandes. Exato. Então, nós vimos Antigo, Novo, livros, e agora os capítulos. Nossa, mas precisa colocar números grandes? Precisa. Tem pessoa que não sabe. Às vezes uma pessoa simples que está nos acompanhando, quando você abre a sua Bíblia, tá? Você encontrará números grandes e números pequenos. Os números grandes são os capítulos, tá? E a quarta divisão aí, Vini? Versículos. Versículos, que são os números pequenos. Então, quando você ouvir na igreja, ou até mesmo quando você for estudar, você abrir, saiba que o texto que você está lendo, ele está entre ou antigo ou novo, entre um livro, entre um capítulo e entre um versículo. Pastor, vale a pena mesmo falar sobre isso, pastor? Porque eu já estou avançado. Talvez você esteja pensando assim. Eu já sei de tudo isso, pastor. Tá. Mas é necessário que você entenda que os capítulos, a maneira com que foi enumerada a Bíblia, né? Cada capítulo e cada versículo não são inspirados por Deus. Acho que as pessoas caíram do sofá agora, hein, Vini? Rapaz, deixaram o copo cair. Deixaram o copo cair agora. Estão ligando pro reverendo Nelson. Olha aí. Eles estão falando que é heresia. Estão falando que é heresia. Mas os números que nós temos, meus irmãos, tá? Os números aqui, não estou falando do conteúdo, tá bom? O conteúdo é inspirado por Deus, tá? Mas a maneira que é organizada dos números aqui, capítulo, versículo, não são inspirados por Deus. Tá bom? Por que isso é importante? Para você entender a unidade da Escritura e que você tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como uma unidade. Tá bom? Quando que surgiu essa divisão dos capítulos e versículos? Surgiu só lá no século XVI. Tá bom? Com esse camarada aí que vai aparecer na tela para vocês, o nosso diretor vai projetar, com esse camarada aí chamado Roberto Stefano. O Vini aí que é melhor na leitura, como que é o nome dele mesmo, Vini? Sai aqui só para você ver. Aqui embaixo, aqui, ó. Pode ler. Robert Etienne. Isso, Robert Etienne, que ele foi um teólogo francês, estudioso da palavra de Deus, do grego e do hebraico, que ele fez essas divisões que nos ajudam muito hoje, tá? E quando eu digo que não são inspiradas, eu não quero dizer que os capítulos e os versículos não sejam importantes, né, Vini? É importante dizer isso, né? Lógico. Porque isso nos ajuda. Às vezes nós estamos pregando, nós falamos, irmãos, abram a palavra de Deus lá em Josué, capítulo 1, versículo 10. Isso ajuda. Mas isso só passou a existir, meus irmãos, em 1551. Quando o Roberto Stefano, francês ali, publicou a Bíblia com essas divisões. Então, quando você ler a Bíblia,
Não se apegue tanto a essas divisões. Quando você fizer esse propósito de ler a palavra de Deus, queira entender a unidade da mensagem, tá bom? A unidade da mensagem, porque isso faz muita diferença. Porque às vezes você fica muito preso, vou ler um versículo aqui, um versículo ali, a moda é essa, Vini, hoje. Versículo do dia. Esse é o meu versículo do dia. E as pessoas não entendem a unidade da Escritura. É verdade. Vini, para a gente poder prosseguir aí, o que os irmãos já comentaram aí? Alguém acrescentou alguma coisa? Recebemos mais superchat? Fala aí. Tá aumentando a oferta. Então, o Matheus disse assim, ó, que ele que vai ficar com o superchat, viu? Porque ele tá na produção. E vai dar o dízimo ainda, ele disse. Vai lá, Vini, o que o pessoal comentou aí com a gente? Depois aqui nós temos o nosso irmão Luiz Guimarães. Sim. Que chegou aqui, né? Legal. Lucas Bieluso, né? Isso. E o Robson Apolônio, Camila Salles. E o Lucas Bieluso comentou assim, ó, conteúdo extremamente relevante. Legal. Destaca os irmãos aí do superchat aí também. Nós temos aqui, ó, a Ivanete Albuquerque de Souza, R$50. Ó, mandou R$50, nosso estúdio vai sair logo, hein, nosso estúdio, hein? Deus abençoe, meus irmãos. Amém. O Lucas Bielusso também contribuiu aqui. Olha que bênção. E a Lucilene Gil contribuiu também. Bênção, muito bom. Olha quem mais que os irmãos comentaram aí, Vim? Comentaram aqui, a Rose Cavalheiro colocou assim, ó, os títulos nos capítulos também são para facilitar-nos. Isso, nós vamos chegar lá nesses títulos em negrito, tá? Nós vamos chegar aí nessa parte. Ok, então nós vimos essa estrutura. Tem mais alguma estrutura dentro da Bíblia quando você abre para ler? Tem. Quais são elas aí, Vini? Fala pra gente aí a quinta estrutura. A quinta são as perícopes da SBB. Isso. Alguém aqui, vamos ver se os irmãos estão atentos à nossa live. Alguém aqui sabe o que significa SBB? Se você sabe, coloca aqui no chat, tá? Então, essas perícopes, se você não sabe o que é perícope, assista a aula anterior, que o pastor falou um pouquinho sobre perícope, tá bom? E, basicamente, perícope é uma seção dentro da Escritura que tem uma ideia completa. Por exemplo, uma parábola que Jesus conta, a parábola ali, do começo até o final, até a conclusão de Jesus, é uma perícope, porque ali tem uma ideia completa. A SBB, fica atento lá no chat, Vini, para ver se alguém já falou o que significa SBB. A SBB, ela fez, na nossa Bíblia aqui, a tradução em português, ela fez algumas divisões, tá bom? De perícopes. Diretor, dá um close aqui, bem na minha mão aqui, ó, só para os irmãos verem. No capítulo 2 aqui de Josué, espias mandados a Jericó, a Raabe, tá? Dá um close aqui, diretor. Alguém disse já, Vini, o que é SBB? Já. O que falaram? Quem falou? Ó, a Rose Cavalheiro, a Juliana Gil, a Regina Novaes e a Cris Helena colocaram assim, Sociedade Bíblica do Brasil ou Sociedade Bíblica Brasileira. Perfeito. Fechou aí, diretor? Isso, agora pode tirar. Irmãos, isso que vocês viram em negrito, pode abrir. Aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui, ó, em negrito aqui, não é inspirado por Deus, tá bom? Quem colocou isso aqui em negrito foi a Sociedade Bíblica Brasileira, tá bom? Isso ajuda, como a Rose Carvalheiro disse, ajuda, mas às vezes, Vinícius, atrapalha, sabia disso? Né? Às vezes atrapalha. Para você entender o assunto. Alguns até acham que isso é inspirado. Não é inspirado. Isso não está no texto hebraico nem no texto grego. Tá bom? É a Sociedade Bíblica Brasileira. Depois você coloca aí. Nós temos uma sociedade no Brasil que produz Bíblia
Tá bom? É uma bênção. São usados por Deus. Eu já visitei lá. Já visitou lá, Vini, uma vez? Não, ainda não. Nunca Fica fui lá. ali em Barueri, se eu não me engano. Muito bom, tá? Fica aí a indicação para um dia, se você quiser visitar. E eles produzem Bíblia. Eles, né? E eles colocaram esses títulos para facilitar a leitura da Escritura. Só que, às vezes isso, como eu coloquei, às vezes estão corretas, outras vezes não. Porque eles colocam o assunto do texto, mas nem sempre o texto está falando sobre isso. Vamos ver um exemplo disso, Vini? Vamos. Por exemplo, aí, ó, você que está com a sua Bíblia aberta, abra lá em Marcos 1, verso 1 a 3. Abram aí, irmãos, a Bíblia de vocês em Marcos 1, tá? Vou abrir aqui também, Marcos 1. Se você está com a sua Bíblia aí, abra, tá bom? Seja de estudo ou não. Pode abrir aí, Marcos 1. Lembrando que nós estamos usando, eu estou usando aqui pelo menos a minha Bíblia, que é a versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Percebam o que o texto diz, meus irmãos, prestem atenção. Marcos 1, verso 1 a 3. Prestem atenção aí na casa de vocês mesmo. Ó, o texto diz bem assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí vejam que em seguida, se você está usando a ARA, a Sociedade Bíblica colocou João Batista. Aí também a sua está assim, Vini? Em negrito aí? Depois do versículo 1. Se na sua tá também, coloca aí. Sim, na minha tá. Ou se tiver alguma coisa diferente, coloca aí o que está na sua. O que a Sociedade Bíblica Brasileira colocou na sua. Qual que está no seu aí, Vini? Eu tirei aqui. Não, na Bíblia aí mesmo, Nessa impressa. aqui, É, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, aí não tem nada. não tem nada. Não tem nada. Ó, aí já é melhor. Mas olha o que a minha colocou aqui. Colocou João Batista. Isso está certo, está errado? Vamos continuar a leitura. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando você está lendo, a princípio, você vê João Batista, você acha que o texto vai falar sobre João Batista. Se você se atenta para o título da Sociedade Bíblica, você vai falar, ele vai falar sobre João Batista, mas não, o texto não está falando sobre João Batista ainda. O texto vai falar de João Batista lá no verso 4. Isso faz diferença, pastor? Faz toda a diferença. Porque, veja, o versículo 1 está falando, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme, no verso 2, ele vai provar por que Jesus é Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Olha o verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Observem que no verso 3, Senhor está em letra maiúscula. E essa citação aqui é de Isaías, e quando ele fala preparai o caminho do Senhor, lá no hebraico, no Antigo Testamento, é preparai o caminho de Yahvé. Então, se a pessoa está apegada no título da Sociedade Bíblica, ela não se atenta de que o texto não está falando primariamente de Jesus, de João Batista, mas de Jesus, como o Yahvé encarnado. Tá bom? Então, quando você vir o título em negrito, não se apegue como ele sendo inspirado, mas se apegue ao conteúdo do texto. Quer acrescentar aí, Vini, alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, né? É a importância de entender que apenas o texto é inspirado, né? Sim, sim. Não sei se você vai comentar da questão dos salmos.
Pode falar, se quiser emendar já, pode falar. Nos Salmos, meus irmãos, nós temos ali, se você tem a sua Bíblia ARA aí também, a Bíblia que você traz aqui para os cultos, para acompanhar o sermão, né, os textos bíblicos, quando você abre lá nos Salmos, você vê, depois desse título em negrito da Sociedade Bíblica Brasileira, você tem um título em itálico ali, uma letrinha menor, tá? Aquilo ali faz parte do texto hebraico, da Bíblia hebraica. Então, aquilo ali é inspirado também. Palavra de Deus. Por isso que é importante ler sempre o título. E, às vezes, você lê um salmo e fala assim, do que esse salmo está falando? Se você não lê o título, você não vai saber. Sim. Nem sempre os salmos, o título dos salmos dá o contexto dos salmos, mas tem salmos que você lê o salmo e aí você fala, do que está falando? Aí, quando você lê o título, fica tão claro. Perfeito, muito bom. Eu citei aí, eu falei que essa profecia que Marcos está citando é Isaías, mas lá em Isaías faz a referência a Yahvé, mas também lá em Malaquias, tá? Malaquias 3:1, aparece lá claramente a palavra Yahvé. Depois a gente vai entrar um pouquinho nessas questões de citações do Antigo Testamento, mas vejam, eu citei só um exemplo aqui de vários. Então você vai ler a palavra de Deus, viu o título em negrito? Não se apegue a ele, tá? Eu não gosto nem de ler o título em negrito. Eu vou só pro conteúdo ali do versículo, tá bom? E você vai ler, faça isso também, porque vai ser mais fácil para você entender a unidade, tá bom? Citei um exemplo aí, mas depois nós voltamos nesse texto de novo. Ok. Você entendeu a estrutura? Deixa eu ver nosso tempo como que tá. Vamos lá. Você entendeu a estrutura, né? Divisão a estrutura Antigo, Novo Testamento, capítulos, versículos, perícopes, tá? Às vezes essas perícopes são úteis, tá? Porque você vai ler com mais de uma pessoa a Bíblia, cada um lê uma perícope, cada um lê uma parte, isso ajuda. Mas não se apegue com o título em negrito, tá bom? Ali, quem pôs isso ali foi a Sociedade Bíblica Brasileira. Qual seria, então, o segundo passo no seu estudo da Palavra de Deus? O segundo passo é, qual tradução você deve usar? Você entendeu a estrutura? Agora, qual tradução devo usar? Antes de nós falarmos sobre tradução, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O que nós temos em mãos aqui, e o que você tem na sua mão também, são excelentes traduções. Louvado seja Deus por isso. O Brasil é abençoado por Deus porque tem ótimas traduções, comparado com outros países, com outros povos, outras nações que não foram alcançadas, né, Vini? Sim. O Brasil tem ótimas traduções. Mas eu te pergunto, Vini, nossas traduções são perfeitas? Não são. Não são. Nenhuma tradução é perfeita. Nenhuma. Então, o que nós temos como parâmetro de perfeição e juízo? O que a Confissão de Fé diz para nós, Vini? Lá no capítulo 1, verso 8. Lê para nós, por gentileza. Diz assim, ó. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus da antiguidade, e o Novo Testamento em grego, que na época em que foi escrito era mais geralmente conhecido entre as nações, sendo inspirados imediatamente por Deus e por sua singular providência e cuidado, conservados puros em todos os tempos, são, portanto, autênticos, de maneira que em toda controvérsia de religião, a igreja deve apelar para eles como juízes. Olha só. Comenta aí pra gente, Vini, nessa parte aí do grego e hebraico ser o juiz. Esse parágrafo aqui é impressionante, né? Se os concílios fizessem isso mais vezes, né? Sim, é verdade. E a questão do grego e do hebraico é que em qualquer situação assim mais difícil de interpretação, a Confissão de Fé está nos falando aqui da importância de recorrer aos textos em grego e em hebraico. Sim. Para resolver a controvérsia. Exato. É por isso que nós, aqui nós pregadores, sempre às vezes citamos grego, hebraico, para mostrar para os irmãos, porque o juízo
E a regra de tudo, grego e hebraico. Né? O que manda é isso. Mas não fiquem desesperados, porque as traduções que nós temos são excelentes, tá bom? Leia, confie, vale a pena. Tendo considerado isso, qual tradução eu devo usar? Entenda uma coisa. As traduções, elas podem ser de 3 modos. Nosso diretor vai projetar para vocês aí. Primeiro, uma tradução, ela pode ser literal, tá bom? O que é uma tradução literal? É aquela que vai se esforçar no máximo para traduzir um texto palavra por palavra. Por exemplo, um texto em grego. Uma tradução literal vai tentar pegar cada palavra que está em grego e traduzir para o português, na ordem. Só que você não precisa ser um estudioso em linguística para entender que nem sempre isso dá certo, porque cada língua segue uma estrutura, uma cultura que não é equivalente à outra. Então, às vezes, precisa uma adaptação. Mas essas versões literais, por isso que essas versões literais, elas são mais difíceis de ler. E aí você pode ver na tela alguns exemplos de versões, tá? Por exemplo, ARA, que é o que eu citei aqui, Almeida Revista e Atualizada. Ela é considerada uma tradução literal, porque ela se esforça em trazer o mesmo sentido, a mesma ordem das palavras, nem sempre é possível. Mais recente lançada, a NAA, que está quase virando uma tradução dinâmica, né, Vini? Porque às vezes ela pega, ela tira algumas expressões como a segunda pessoa do plural, vós, coloca por vocês. Mais antiga do que essas tem a Almeida Revista e Corrigida. Eu vi aqui no comentário que o irmão Ronald Cruzel, ele disse que, inclusive, me recordo de versões da Bíblia que se não me engano, não tem esses títulos dentro dos capítulos, ou quase não as tem. Exato, meu irmão. Algumas versões antigas, por querer trazer de maneira literal o que está no grego e no hebraico, eles nem colocam títulos. Tá? E o Vini, na versão que o Vini trouxe aí, a sua é ARA também, né, Vini? Só que é uma Bíblia comentada, né? Não, essa é NAA. NAA. A NAA nem tem o título ali que eu mencionei de João Batista. Tá bom? Então, essa e outra aí que você pode ver, os antigos vão lembrar dessas versões, essa JF aí, que é a João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel antiga, tá? Essa TB é a tradução brasileira, uma excelente tradução. Já ouviu falar dessa tradução, Vini? Nunca tinha ouvido. Tradução brasileira, ela é uma tradução que traz ao pé da letra mesmo algumas passagens. Por vezes eu consulto para ver uma melhor tradução de um texto ou de outro. Tá bom? Então, esse é o primeiro modo de uma tradução literal. Nem sempre ela é tão eficaz, às vezes precisa de uma explicação. Por exemplo, alguns textos do Antigo Testamento que dizem assim: Deus exaltará o vosso chifre. Uma pessoa leiga que não entende da cultura do Antigo Oriente Próximo, Deus vai exaltar o chifre? Mas chifre na nossa cultura significa alguém que trai o seu cônjuge. O que isso significa? Aí um bom pregador vai explicar, vai dizer, olha, chifre no Antigo Oriente Próximo é sinônimo de poder, de glória. Então Deus vai exaltar o seu chifre, significa Deus exaltará o seu poder, Deus aumentará o seu poder. Então, versões literais como a nossa, que nós usamos aqui na igreja, carecem de explicação, só que ela é mais robusta, ela é mais fiel, por assim dizer. Qual que é o outro modo de tradução aí, Vini, que nós destacamos? Tradução dinâmica. Dinâmica. Fala um pouquinho pra gente aí das versões dinâmicas, Vini. Nós temos aqui a NVI, né? Nova Versão Internacional. E também temos a NVT, Nova Versão Transformadora. Né? Exato. Qual que é a proposta de uma versão dinâmica, Vini? Fala aí, comenta aí pro pessoal aí um pouquinho. Bom, essas versões dinâmicas, geralmente elas surgem para facilitar
o entendimento dos textos bíblicos por parte das pessoas que leem, né? Uhum, sim. E, então, talvez uma linguagem mais tranquila de se ler, frases mais construídas de forma mais dinâmica mesmo, Sim, né? sim. A própria palavra já traz, né? Essa questão Exatamente, né? de dinamismo, né? Uhum. E agora, o que acontece? A sugestão que nós já damos a vocês é o seguinte: quando vocês forem ler um texto bíblico, comecem pela tradução literal. Pega a Ara. A Ara é a melhor, meus irmãos. A Ara é a melhor que tem, tá? Ela traz a fidelidade às palavras. Ou se você tem essas mais antigas ainda, né? Que são mais literais ainda, pode ler com confiança. Você lê o texto, não entendeu? Qual que é o próximo passo? Lê uma versão dinâmica. Pega o mesmo texto, uma versão dinâmica na NVI. Hoje em dia você tem no celular acesso rápido, tem vários aplicativos bons. Vê lá, como que a NVI traduz esse texto. Ah, interessante, fez mais sentido. Se mesmo assim você tiver com dúvida, procura a gente, fala, né, comigo ou com o Vini, tá? Depois a gente vai trazer um exemplo de um texto para vocês verem a diferença. A NVI é uma versão muito boa, tá? Mas a versão 2000 é a melhor tradução deles. Tem uma tradução nova lançada em 2011 ou 2012, se eu não me engano. Depois confirma pra gente aí, Vini. Qual que é a tradução antiga do ano 2000, se eu não me engano? A versão nova do ano de 2011 tirou alguns textos e também retrocedeu na dinâmica da tradução. Então não ficou legal. Então se você pensa em comprar uma NVI, não compre a nova que foi lançada, tá? Compre a antiga. Se você tiver a antiga NVI, já é bom. Ok? A NVT é uma boa tradução. A nova versão transformadora. Ela tem uma dinâmica legal também. Vale a pena você ter essa Bíblia. Ainda mais você que tem filho jovem, adolescente, criança. Ajuda muito. Tá bom? Achou aí, Vini, para nós? Fala aí pra gente. A primeira edição da NVI em português foi em 2001. Uhum. E a segunda, depois, a edição revisada, mais atualizada, que lançaram em 2011, né? Sim, sim. Então essa 2011 ficou... eles pecaram em algumas coisas, meus irmãos. Você viu aí alguma coisa aí, Vini? Eles tentaram tornar a linguagem ainda mais natural. E aí, esse é um problema, né? Corre-se esse risco de fugir do que o texto diz, né? Sim. Então, as traduções, elas são literais, dinâmicas, e por fim, uma que há um debate, alguns nem consideram tradução, mas é bom citar aqui. Quais são elas, Vini? A nova tradução na linguagem de hoje é NTLH. Aham. E a Bíblia A Mensagem, né? Isso. MSG. Elas são conhecidas como? Que tipo de tradução é? Uma paráfrase, né? Uma paráfrase, tá bom? Então, esse tipo de Bíblia já não é tão confiável, tá bom? É lógico, entre você ler um livro qualquer e ler uma Bíblia com essa tradução, lógico que eu vou dizer para você ler a Bíblia. Mas a proposta dessas Bíblias é, na verdade, fazer uma paráfrase. Não é traduzir ao pé da letra e nem buscar o sentido. Eles querem já trazer a interpretação do texto. Né? Você quer acrescentar algo sobre a paráfrase aí, Vini? Para ficar mais claro? Eu acho que ela é um pouco perigosa, né? Uhum. Porque, veja, como o pastor Leandro falou, cada contexto tem as suas peculiaridades, né? Uhum. Cada cultura. Então, o que acontece? Quando você lida com um texto sagrado, né, a Bíblia, que tem uma cultura lá, tanto a hebraica como a grega, Uhum. você tem que tomar muito cuidado para trazer isso para a nossa cultura. É né? verdade. E aí a paráfrase, ela carrega muito disso, trazer coisas da nossa cultura, só que quando comparadas com a cultura antiga, lá do Antigo Oriente Próximo, não tem nada a ver. Sim. Aí foge muito, né? Foge muito, então, foge muito. gírias, coisas assim, tem que tomar muito cuidado, porque não é a tradução. Sim. Não é mais uma tradução, né? Exato, muito bom, Vini, muito bem lembrado. Então, tomem cuidado, tá bom? Eu não estou descartando completamente, é por isso que eu citei aqui. Inclusive, no início da minha fé, eu li muito a NTLH, porque eu não tinha tanto um estudo assim, eu ia ler a ARA, não entendia direito.
Então, no início da minha fé, eu li a NTLH. Isso me ajudou. Então, fica a dica. Às vezes você quer evangelizar uma pessoa que não tem tanta formação assim, não sabe ler direito. Começa com uma versão dinâmica ali. Se estiver muito difícil mesmo, aí você abaixa um pouquinho. Começa com a NTLH, devagarzinho, né? E vai progredindo no conhecimento. E a pessoa, ela vai amadurecer, assim como eu amadureci também, e várias pessoas amadureceram. Assim é. Vamos ver um exemplo de texto bíblico com as traduções. Primeiro, eu peço para vocês que abram em Êxodo capítulo 20, tá bom? Êxodo 20. Vini, deixa separado esse texto para nós aí. E também já veja aí se alguém comentou alguma coisa, se alguém contribuiu com algo. No nosso chat aí. Sim, olha só, alguns irmãos comentaram aqui, ó. Depois do Ronald, nós temos aqui, ó, o presbítero Márcio Custódio colocou assim: eu tenho a tradução em português por João Ferreira de Almeida. Olha só. É só, deve ser português de Sim. Portugal, né? Se você vir essa tradução, ela é bem robusta, até mesmo difícil de entender, porque ele procurou ser o mais literal possível. E se você for 100% literal, às vezes a gente não consegue nem entender. Por isso que é necessário ter uma tradução, uma boa dinâmica também. Só uma curiosidade, perguntar para o pessoal aí. Vocês sabem com quantos anos João Ferreira de Almeida traduziu as Escrituras? Interessante. Quem souber, coloca aí. Quem souber, coloca aí para a gente ver. Vamos ver se os irmãos estão afiados. Sim? Sim. Então, a Ivanete colocou aqui, ó. Essas paráfrases são aquelas de linguagem jovem? Eu li uma Bíblia que tinha gírias. Aí eu coloquei ali no chat para ela, disse assim, ela podem possuir. A mensagem apresenta algumas. Sim, exato. É isso mesmo, irmã Ivanete. Ela traz essa linguagem mais de jovem, assim. Só que igual o Vini disse, às vezes a gíria ela não vai trazer a mesma ideia do texto. Então vale mais a pena você pegar uma tradução dinâmica, ler com a pessoa e você explicar para ela. Você pregar para ela e trazer na linguagem dela. Porque isso pode trazer um comodismo e a pessoa não será tão profunda, que é o que nós veremos hoje. Olha como a tradução pode induzir ao erro ou às vezes dar mais profundidade ao texto. Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Abriram aí a Bíblia de vocês em Êxodo 20, verso 13. Êxodo 20, verso 13. Olha o que diz na versão ARA. Eu peço para o nosso diretor aí, eu creio que no aplicativo que nós usamos é possível também alterar a versão bíblica. Se você conseguir aí, projeta para os irmãos também. Isso, coloca na ARA primeiro. Olha o que diz na ARA. Êxodo 20, verso 13. Prestem atenção, irmãos. Agora, uma tradução literal. Diz, não matarás. Tá bom? Não matarás. Esse é o texto. Agora, vejamos na NVI. Vini, o que diz na NVI? Na NVI diz, não matarás. Não matarás. Agora vamos para NVT. Não tem aqui. Não tem aí? Pode pôr na internet mesmo. Tem aí? Êxodo 20, 13. 20, 13. Diz o quê? Não mate. Não mate. Agora a gente foi para literal, fomos para dinâmica, agora vamos para paráfrase. Coloca essa aí que você viu da NVI, é a antiga ou é a nova? Da NVI? É. Essa aqui é a antiga, 2001. Tem que ser, vamos pôr na nova. A nova? Êxodo 20, 13. NVI. Não é isso mesmo, é não matarás. Ah, não, é a nova aqui, ó.
É isso aqui mesmo, eu achei que tinha me confundido, mas é isso mesmo. A nova colocou, não assassine. Olha aí. Não assassine. Tá? Não assassine. Agora vamos para uma dinâmica aí. Coloca NTLH, Vini. Uhum. NTLH. Êxodo 20:13. A NTLH diz assim, não mate também. Não mate. Tá bom? Não mate. Irmãos, vejam que isso varia. Tá bom? Isso varia. Qual que seria a melhor tradução mesmo aqui de todas? Seria não matarás. Ou, se nós quiséssemos ser mais específico e trazer a ideia do texto hebraico aqui, seria da NVI nova. Não assassine. Por quê? Um assassinato envolve uma maldade. Você matar alguém de maneira injusta. Você matar alguém de maneira maldosa. E o verbo hebraico ali, do não matarás, realmente traz isso. Traz essa ideia. O que não inclui você matar alguém por um motivo justo. Do tipo, por exemplo, você matar alguém em uma guerra. Você matar alguém para proteger a sua família. Algumas outras versões, ainda mais dinâmicas, traduziram assim, não cometa homicídio, alguma coisa assim. Não seja um homicida. Mas isso não traz a ideia do verbo hebraico de você matar alguém de maneira maldosa ou você assassinar alguém. Tá? Esse aqui é só um exemplo. Vamos para outro, Vini. Vamos para a parábola do credor incompassivo. Abra aí para nós, Vini. A parábola do credor incompassivo. Você também abra a sua Bíblia. Credor incompassivo lá em Mateus 18, verso 23 a 35. Mateus 18, 23 a 35. Olha o que diz na Ara, Mateus 18. Vou abrir aqui na minha Ara. Abra na sua também, tá? E acompanha aí para você perceber a diferença. Mateus 18. Lê para nós aí, Vini. Uhum. Do 23 ao 35. 35, isso. Tá. Diz assim. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Uhum. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Uhum. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Uhum. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Então aqui é a parábola do credor incompassivo. A parábola é clara, assim como nós somos perdoados por Deus, nós devemos perdoar o nosso próximo. Nós lemos uma versão literal. Agora, observem o que uma versão dinâmica faz com o texto. Leia para nós agora, Vina, na NVI, o versículo
Se você puder também abrir na NVI aí, no seu celular, no seu computador, leia para nós aí o verso 28 aí, que fala sobre a quantia que o homem devia para o rei. É o 28? Uhum. É isso mesmo. Leia aí para nós. O homem devia para o rei? Isso. Eu acho que para o rei... Presença. Tá. Diz assim no 24. É 24, isso mesmo. Ó, na área vai dizer, né, 10 mil talentos. Uhum, na área diz 10 mil talentos. E na NVI? Agora na NVI diz assim, ó, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Estão percebendo? Na NVI diz, um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Outras versões dinâmicas vão dizer que devia grande quantia de prata. Agora eu pergunto, faz diferença? Lógico que faz diferença, meus irmãos. Porque uma grande quantia, para mim, isso é relativo. Para mim, algo que é bastante, não pode ser bastante para outra pessoa. Agora, a tradução literal traz para nós a quantidade exata disso. Tá? Quantidade exata disso. O texto aqui diz que o homem devia 10 mil talentos. Aí, isso você precisa fazer um exercício. Quanto é 10 mil talentos? O nosso seminarista fez a tarefa de casa, tá? E eu também já deixo uma dica aqui para os irmãos. Geralmente, nas nossas Bíblias, no final, tem aqui, ó, a medida as medidas que aparecem na nossa Bíblia, tá? Então, você pode ver aqui, ó, dá um close aqui, diretor, que aparece a medida de cada coisa aqui, ó. Talento, mina, e aí embaixo aparece a medida. Nós não temos tempo para ver cada medida, mas fica uma dica para você. Talvez no final da sua Bíblia tenha essas medições aqui. E quanto é 10 mil talentos? Vamos começar assim pensando que isso aqui envolve prata, envolve salário, tá? Se nós fôssemos converter isso para os dias de hoje, daria em que, Vini? Explica para a gente aí um pouquinho aí. Quanto que daria essa quantidade nos dias de hoje? Uhum. Levando em consideração, irmãos, a gramagem da prata hoje, tá? A gramagem da prata hoje. Hoje, 1 grama de prata é R$ 6,31. Uhum. Então, um valor aproximado aqui, tá? Convertendo esses 10 mil talentos para reais hoje, né? Porque aí ia converter para prata, mas para a gente ter um entendimento melhor ainda para a nossa moeda real, né? Então, 10 mil talentos hoje equivaleria a aproximadamente 1 bilhão 776 milhões e 500 mil reais, tá? Então, 1,77 bilhões de reais seriam esses 10 mil talentos, mais ou menos, tá? Olha então, só. Um bilhão, hein? 1 bilhão. Então, vejam que quando você faz o cálculo, quanto que é 10 mil talentos? E olha que interessante, né? Nessa minha Bíblia aqui, no finalzinho, eles mostram lá, bem no final, o que seria o cálculo desses talentos. Ele diz assim, ó, calcula-se que uma diarista no Brasil ganha o equivalente a 10 mil dólares por dia, igual a um denário, tá? Um talento de prata valeria 60 mil dólares. O talento de ouro valia umas 30 vezes mais do que o talento de prata. Então, convertendo aqui para os dias de trabalho desse empregado aqui, em vida ele jamais conseguiria pagar a sua dívida. E vejam a profundidade, irmãos, que isso traz. Quando você vai falar sobre perdão, você fala, olha, a quantidade aqui de talentos é uma quantidade que nem em vida esse servo conseguiria pagar. Aí você pode até citar, olha, fazendo os cálculos aqui, cotação da prata, daria... Fala de novo o número aí, Vini. 1 bilhão 1 bilhão 776 milhões e 500 mil reais. Cotando, né? Aí você fala assim, será que você conseguiria isso?
né? Então isso é lógico que é só uma parábola, uma ilustração, mas vejam a profundidade que isso traz, de que nós, nem se nós vivêssemos a nossa vida toda trabalhando, fazendo boas obras para conquistar o perdão de Deus, nós jamais conseguiríamos. E assim é quando nós olhamos para o nosso próximo, nós devemos considerar o montante da dívida que Deus pagou de nós. Então vejam a diferença, meus irmãos, de uma tradução literal, a profundidade que a tradução literal traz, né? Que às vezes não é contemplada pela tradução dinâmica. E por vezes a tradução dinâmica ela traz uma claridade melhor que a tradução literal não traz. Não que ela não traz para a tradução ser ruim, mas é pelo nosso próprio conhecimento também, às vezes. A profundidade da cultura, da época, enfim. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Vini? Você tinha comentado, né, que ele jamais conseguiria pagar em vida, Uhum. né? Seriam necessários 60 milhões de dias 60 milhões de para ele dias. pagar. Olha só. Eu estava tentando fazer esse cálculo aqui, mas acabou não dando certo. Você tem aí pra gente, Vini, o que um diarista ganhava naquele tempo? Um diarista? Calcula aí pra gente aí. O que um diarista nos tempos de Jesus ganhava? Eu sei que é em dracma, se não me engano, 10 dracmas, alguma coisa assim. Calcula aí pra gente, Vini, enquanto a gente caminha aqui. Então vejam, irmãos, eu trouxe só um exemplo aqui, 2 na verdade, né? O do não matarás e também o do credor incompassivo, para vocês terem uma ideia. Enquanto isso, deixa eu ver o que os irmãos comentaram aqui no chat. Aqui, ó, o Nelson Shima perguntou assim, a Bíblia Viva se encaixa onde? A Bíblia Viva se encaixa na tradução dinâmica, tá bom? Tradução dinâmica. O Márcio respondeu a sua pergunta, Vini. O presbítero Márcio disse, tinha 16 anos, o ano de conclusão foi 1645, mas não foi publicada na época. É isso mesmo, meu irmão. Muito bom, viu? 16 anos ele se dedicou à tradução. Achou aí, Vini, a pergunta aí do... Sim, então, o dinheiro que ele recebia no dia... No dia, ó, presta atenção, no dia. Era um denário, né? Um denário. E se fosse converter hoje, né? Considerando a inflação daquela época, seria mais ou menos R$47 no dia. 45. Mas em prata seria quanto? Em prata? Deixa eu ver aqui. Veja aí, em prata. Porque daí a gente converte para quanto é 10 mil talentos, entende? Então, já deu para ter uma ideia do quanto de dinheiro. O irmão Winston disse, muito dinheiro, hein? É isso mesmo, é para a gente entender a nossa dívida diante de Deus. Achou aí, Vini? Uhum. Olha, um denário romano mais ou menos equivaleria aí a 3,9 ou 4,5 gramas de prata pura por moeda, né? Então, se a gente considerar aqui que a prata, 1 grama de prata hoje está 6,30, vamos ver aqui, nesse sentido, em prata seria 28 gramas. Sim, sim. Então, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia de que, às vezes, a tradução literal ela traz essa profundidade para nós. Sigamos aqui, então, para nós concluirmos. Agora, você entendeu a estrutura da Bíblia? Nós vimos os pontos da estrutura da Bíblia. Você entendeu também a questão das traduções, que ela pode ser literal, ela pode ser dinâmica e ela pode ser também uma paráfrase, que alguns debatem se é uma tradução ou não. Tendo em vista isso, agora você vai reparar em algumas anotações que tem na sua Bíblia. É lógico, eu recomendo você, quando você fizer a sua leitura, que primeiro comece com uma Bíblia que não é tão anotada, que não tenha nem comentário, tá bom? Mas se você tem uma Bíblia comentada, tudo bem, usa que vai ser bom para você. Mas que você comece o mínimo possível de comentário, para você não se confundir, que nem sempre os comentários eles acertam também, e os comentários não são inspirados. Você vai observar em alguns textos, por exemplo, lá naquele texto que eu citei, Marcos capítulo 1, pode até abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 1 de novo, eu até citei de maneira rápida, mas Marcos capítulo 1, ele tem algumas referências cruzadas. O que são essas referências cruzadas? É uma bênção que a sociedade bíblica fez para nós.
em cima aí do título João Batista, que nós criticamos aqui, tem Mateus 3, Lucas 3. O que é isso aqui? Isso aqui ele está mostrando para você que nos outros evangelhos aparece a mesma passagem. E se você quiser entender de uma outra perspectiva ou com mais profundidade, você abra também nessas passagens. Então você está lendo o texto, você, poxa, aqui deixa eu ver o que Lucas falou sobre isso, o que Mateus falou sobre isso, e você abre lá que terá quase que o mesmo conteúdo. Tá? Então isso seria as referências cruzadas. Além disso, temos também na Bíblia as notas de rodapé, que eu acho ainda mais fabuloso ainda, e fico feliz que a Sociedade Bíblica fez isso para a gente, e nós temos que louvar a Deus por isso. Lembra que eu citei aqui, meus irmãos, no verso 2, que Marcos está se referindo a uma profecia do Antigo Testamento? Como que você sabe qual é essa profecia? No final do verso vai ter uma letrinha pequena. Veja na sua Bíblia aí. No final do verso tem uma letrinha pequena. Na minha aqui apareceu a letra A. Qual que aparece na sua aí, Vini? Na Bíblia aí. Na minha aparece a letra A. Aqui também é A. A. Você vai correr o seu olho lá no final da sua página, tá bom? Do lado direito. No meu está do lado direito, não sei no seu. Mas haverá aí, na verdade, a referência ao versículo. Por exemplo, 1.2, que é o que eu estou citando aqui. E na frente vai estar a passagem do Antigo Testamento. Olha que lindo. Que no caso aí é Malaquias 3:1. Aí para você se aprofundar no texto, você fala assim, qual profecia que Marcos está citando? Malaquias 3:1. Abre para nós aí, Vini. Malaquias 3:1. Que profecia é essa? O que ele está citando em Malaquias 3:1? Aí você, com o tempo, né, lógico, você volta lá e lê. O que diz em Malaquias 3:1, Vini? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Uhum. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então você vê aí a referência ao próprio Yahvé, como eu citei. Então, essas anotações são notas de rodapé, que você pode voltar e ver citações tanto do Novo Testamento quanto do Antigo, tá bom? Por fim, nós temos o que? Os comentários, que aí envolve as Bíblias comentadas. O Vini trouxe a dele aqui. Levanta aí para o pessoal ver a sua Bíblia comentada, Vini. Tá vendo? A dele é essa aí, da NAA. Eu tenho aqui uma Bíblia comentada da Reforma, estudo da Reforma Protestante, tá bom? Você pode consultar os comentários, mas, de novo, eu digo, toma cuidado, porque os comentários também não são inspirados. Em cada passagem, ele tem ali uma anotação, uma explicação. Por vezes, o comentário mais confunde do que ajuda. Então, toma cuidado, tá bom? E não chega também para conversar com alguém dizendo assim, olha, eu li no comentário da Bíblia de Genebra, assim, assim, assado. E isso é regra para a gente? Não. O que é regra é a palavra de Deus, não o comentário. Às vezes ajuda, né, Vini? Sim. Às vezes é um direcionamento, às vezes não. Tem muito comentário, por exemplo, a gente estava comentando aqui antes de começar o vídeo, nossa aula, tem muito comentário bíblico, dessas Bíblias aí, por aí, que ensinam heresias, ou coisas que nós não seguimos. Por exemplo, tem uma versão da Bíblia de Genebra que fala da possibilidade, ou fala da veracidade do ofício de diaconisa, ou do diaconato feminino, que não é uma verdade bíblica que nós acreditamos. Então, tomem cuidado com os comentários, ok? Nós avançamos um pouco no tempo aqui, meus irmãos, mas é que é um assunto tão bom que a gente quer ficar falando, quer ficar debatendo, é muito legal. Então, meus irmãos, concluindo aqui, recapitulando, entenda que a Bíblia ela tem estrutura, tá bom? Antigo, Novo, ela tem também os seus capítulos, seus versículos, ela tem as perícopes, que não são inspiradas, essas perícopes
propostas pela Sociedade Bíblica. Nós também vimos que a Bíblia ela tem as suas versões de tradução, que pode ser literal, dinâmica ou uma paráfrase. E você tem que se atentar a isso quando você estiver lendo. O que você procura? Você quer algo mais profundo? Literal, ara. Você quer entender melhor o texto ali, uma linguagem mais acessível? Dinâmica. Tá? E assim você vai progredindo no conhecimento. Você quer saber melhor sobre o que eles estão citando na palavra de Deus? Veja se tem uma nota de rodapé ali, essa letrinha. Por vezes, na Bíblia comentada, vão ter vários números ali, mas atente-se só naquela que está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, que isso trará luz à sua compreensão. Vini, mais alguém comentou aí para a gente encerrar a nossa live? O seu Winston só falou, né? Muito dinheiro. Sim, muito dinheiro mesmo. O Nelson Shima tinha colocado assim, a Bíblia Viva se encaixa onde? Não sei se tinha respondido. Eu respondi. Então é isso. Irmãos, é isso aí. Para saber que você chegou ao final da nossa live aqui, comenta aqui ARA, A-R-A, que é a melhor tradução que nós usamos, tá? ARA. E começa o seu... Vini, eu vou dar minhas palavras finais aqui, depois você dá as suas também, tá? Bom. Começa a ler a Bíblia, tá? Não fica esperando a melhor tradução, isso, aquilo. O que você tiver aí nas suas mãos, leia. Comece, tá? Essa etapa aqui do nosso curso é a primeira que está relacionada de maneira mais profunda à devocional. No próximo estudo, eu vou entrar com mais detalhes em como você faz a sua devocional e quais são as etapas da devocional, para você estudar de maneira ainda mais profunda o texto bíblico. Tá bom? Quais são as suas palavras finais aí, Vini? Um incentivo para os irmãos, leiam a Bíblia e mesmo que vocês não entendam algumas coisas, como todos nós muitas vezes não entendemos, a Bíblia, ao mesmo tempo que é um livro simples, é um livro profundo, de difícil interpretação muitas vezes, tá? Mas como o pastor Leandro falou aqui, não se apeguem só a comentaristas bíblicos, mas orem, porque o Espírito Santo é o melhor professor. Sim, amém. Ele quem inspirou a Bíblia, é Ele quem ilumina o nosso coração para que a gente entenda. Então, orem sempre, creiam que a oração e a dependência do Espírito traz a verdadeira interpretação, tá bom? Que Deus abençoe todos os irmãos. Amém, meus irmãos. Agradeço de coração os irmãos que contribuíram aqui. E logo, logo nós teremos aí o nosso estúdio, se Deus quiser, mais estruturado ainda. Deus abençoe muito vocês. Oremos então. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento. Graças te damos pelo cuidado que o Senhor tem. E também conosco. E também, ó Deus, pela bênção da tua palavra. Ó Deus, tantas nações, tantos povos que não têm esse privilégio, nós temos. Nos ajude a valorizar, ó Deus, e ler, e se dedicar, se debruçar na leitura da tua palavra, Deus. Fortalece-nos, ó Senhor, e nos ajude. Esta é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos.